Olá, essa é a aula 17 da disciplina de banco de dados e na aula de hoje nós vamos falar sobre o mapeamento do modelo ER para o modelo relacional. O material da aula de hoje foi adaptado do material fornecido junto com o livro de projeto de banco de dados que nós adotamos nessa disciplina. Em relação à organização do curso, nós já vimos nas aulas passadas o modelo relacional e a álgebra relacional com a professora Marta. Hoje nós vamos então ver o mapeamento do modelo ER que nós vimos no início do curso para o modelo relacional que vocês viram com a professora Marta. A referência para essa parte da disciplina é o capítulo 5 do livro de projeto de banco de dados e mais especificamente as seções 5.1 e 5.2. Na aula de hoje, nós vamos ver primeiro uma visão geral do projeto lógico de banco de dados e depois as regras de transformação do modelo ER para o modelo relacional. Então, começando com a visão geral do projeto lógico de banco de dados. Nós vimos então na disciplina o modelo ER, que é um modelo conceitual, segundo a nomenclatura utilizada pelo livro de projeto de banco de dados, e o modelo relacional, que é um modelo lógico, também segundo a nomenclatura do livro de projeto de banco de dados. Então, nós precisamos agora encontrar uma maneira de fazer um mapeamento entre esses dois modelos. Para isso, quando eu saio do modelo ER para o modelo relacional, eu utilizo o projeto lógico de banco de dados relacional. E para isso existem regrinhas de transformação. Quando eu vou no sentido contrário, eu tenho o modelo relacional e eu quero obter o modelo ER correspondente, o que eu estou fazendo é uma engenharia reversa de banco de dados relacional. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje é o projeto lógico de banco de dados relacional, ou seja, como é que a partir de um diagrama ER eu consigo obter um banco de dados relacional que corresponde àquele diagrama ER. Essa parte, então, do projeto lógico de um banco de dados, ele parte do modelo ER, no nível conceitual, aplica uma série de regrinhas de transformação e obtém um modelo relacional correspondente. No entanto, existem algumas regrinhas nessa transformação que podem ser aplicadas de forma alternativa. Então, para alguns casos, eu tenho duas ou mais regras que podem ser aplicadas para fazer a transformação. Isso significa que, para um mesmo diagrama ER, eu posso ter vários bancos de dados relacionais diferentes, mas que todos eles correspondem ao modelo ER original. Eu vou escolher o modelo relacional que eu quero dependendo de algumas premissas, por exemplo, o que vai me dar melhor performance ou o que vai ser mais fácil de dar manutenção. Independente disso, o modelo ER que for obtido dessa transformação, ele pode ser refinado se por acaso ele não atender a algum critério de performance ou algum outro critério da minha aplicação. Então, para fazer a transformação de ER para o modelo relacional, eu aplico algumas regrinhas gerais. Essas regrinhas gerais, elas estão na maioria dos livros de banco de dados e elas são aplicáveis à maioria dos casos, né? Então, em alguns outros casos, pode ser necessário usar algum outro tipo de mapeamento. Mas, na maioria das vezes, essas regrinhas que nós vamos aprender aqui na aula de hoje são suficientes. Essas regrinhas também são implementadas pela maioria das ferramentas case disponíveis no mercado. Então, existem várias ferramentas em que vocês fazem o diagrama ER e a ferramenta gera o modelo relacional correspondente. No entanto, é importante vocês saberem quais foram as regras que foram aplicadas para aquela transformação automática, para até vocês conseguirem depois analisar o modelo gerado e ver se precisa fazer algum tipo de modificação.
Bom, essas regras, elas são definidas visando atingir dois objetivos básicos. O primeiro deles é boa performance. Então, eu quero que o banco de dados que eu obtive a partir dessa transformação seja o melhor possível em termos de performance. E o outro objetivo seria simplificar o desenvolvimento e a manutenção deste banco de dados no futuro. Nós poderíamos também pensar num terceiro objetivo, que seria ocupar pouco espaço. Mas, hoje em dia, como o custo de armazenamento está muito baixo, esse objetivo não é mais priorizado. Antigamente, isso era um requisito muito importante, mas hoje em dia não faz mais sentido a gente pensar em regras específicas para reduzir o espaço ocupado pelo banco de dados. Então, essa seria uma regra que pode ser dispensada. Bom, as regras gerais para a tradução de um modelo ER para um modelo relacional são as seguintes: evitar junções, diminuir o número de chaves utilizadas e evitar campos opcionais. Então, agora nós vamos falar rapidinho sobre cada uma dessas regrinhas. Bom, o que é uma junção? Uma junção, vocês viram lá com a professora Marta na álgebra relacional, acontece quando eu preciso buscar dados de várias tabelas. Então, eu faço a correspondência, igualdade de campos e consigo juntar dados de tabelas diferentes. Por exemplo, se eu tenho empregados de departamento, eu faço uma junção para saber quais empregados trabalham em quais departamentos. Bom, por que eu preciso evitar junções quando eu estou projetando o meu banco de dados? Eu vou pensar em evitar essas junções, porque junções são operações caras. Normalmente, quando o banco de dados armazena os dados de uma tabela, ele armazena os dados de uma mesma linha em espaços contíguos no disco rígido. Isso faz com que a busca de uma linha de uma tabela seja bastante eficiente. Eu consigo, na maioria das vezes, dependendo do tamanho da tabela, eu consigo buscar uma linha com um acesso ao disco apenas. Agora, se a operação que eu estou fazendo envolver junções, eu provavelmente vou precisar de vários acessos a disco para conseguir pegar a informação que eu estou querendo. Então, com isso, como o acesso a disco é uma operação muito cara, muito demorada, eu estou perdendo performance. Então, se eu puder evitar junções desnecessárias, seria ótimo para o projeto do meu banco de dados. Claro que existem situações em que eu não vou conseguir evitar que junções sejam necessárias, mas nós vamos aqui priorizar eliminar as junções desnecessárias. A segunda regrinha me pede para diminuir o número de chaves. Mas por que isso? Para entender o porquê dessa regra, nós precisamos primeiro entender como o SGBD implementa as chaves no banco de dados relacional. Bom, essa implementação ela é feita através de um índice. Então, existe um índice onde todas as chaves primárias de uma determinada tabela estão armazenadas. Esse índice ele tende a ocupar bastante espaço em disco. Além disso, quando eu faço uma inserção ou uma remoção de alguma entrada nesse índice, eu posso precisar de vários acessos a disco para descobrir se a chave que eu estou inserindo já está naquele índice, e nesse caso eu tenho que negar a inserção, já que haveria uma chave duplicada. Ou então, quando eu vou remover, eu tenho que checar restrições de integridade. Né? Por exemplo, se eu estou removendo uma tupla da tabela departamento e a tabela de empregado referencia a tabela de departamento, eu não posso excluir um departamento que tenha empregados, a não ser que eu utilize exclusão em cascata, ou seja, excluindo um departamento, eu excluo automaticamente todos os empregados que pertencem àquele departamento.
Então, essa procura no índice, ela pode demandar vários acessos a disco e com isso eu também estou prejudicando a performance do meu banco de dados. Bom, deste modo, é preferível que eu consiga uma implementação que utilize menos chaves, se isso for possível. Então, aqui nós temos um exemplo de duas possibilidades de implementação de uma tabela cliente que tem endereços. Bom, a anotação que nós estamos utilizando aqui é a anotação que vocês já viram nas aulas do modelo relacional. O nome da tabela, nesse primeiro exemplo, é cliente, as colunas da tabela estão listadas entre parênteses e a chave primária está sublinhada. Então, aqui eu tenho duas alternativas. A primeira alternativa tem, na tabela cliente, as colunas código cliente, nome, nome contato, endereço e telefone. Nessa implementação, eu usei apenas uma chave primária. Na segunda alternativa, eu tenho duas tabelas. Uma tabela para armazenar os dados do cliente, com código, nome e nome contato, e uma outra tabela para armazenar o endereço daquele cliente. Então, nessa tabela de endereço, eu tenho código do cliente, endereço, telefone e tenho uma chave estrangeira para a tabela de cliente. Então, nessa tabela, a coluna código cliente referencia a tabela de cliente. Nesse caso, eu usei duas chaves primárias para implementar a mesma coisa que tinha sido implementada na alternativa anterior, usando uma chave apenas. Então, nesse caso, pode ser mais custoso, a performance do banco de dados pode ficar pior. Além disso, quando eu precisar encontrar o endereço de um cliente, eu vou precisar fazer uma junção dessas duas tabelas. E isso também é mais custoso em termos de performance para o banco de dados. Então, nesse caso, a opção preferida seria a primeira alternativa. Bom, e a terceira regrinha me diz para evitar campos opcionais. Um campo opcional no SGBD é um campo que pode ter um valor vazio ou null em SQL. Quando vocês aprenderem SQL, vocês vão aprender esse valorzinho null, que significa que não existe um valor para aquele campo, ou porque não foi informado, ou porque não se sabe o valor daquele campo. Bom, em termos de implementação do SGBD, isso não é um problema, porque a maioria dos SGBDs não desperdiça espaço quando existem campos opcionais. Ou seja, se aquele valor não está lá, então o SGBD não aloca um espaço para guardar aquele valor. Então, o campo opcional não tem influência na performance. No entanto, pode existir alguma situação em que eu precise controlar se um determinado dado está em uma linha da tabela ou não está. Esse controle, ele tem que ser feito pela aplicação e não pelo SGBD. Então, isso complica bastante a aplicação que está lidando com aquele banco de dados. Um exemplo desse caso seria, por exemplo, quando eu tenho uma hierarquia de generalização e especialização, onde empregado pode ser motorista ou pode ser secretária. E eu decidi implementar essa generalização e especialização como uma tabela única. Eu tenho uma tabela de empregado e eu tenho nessa tabela tanto os dados que são comuns a todos os empregados, inclusive secretárias e motoristas, mas eu também tenho os dados específicos de secretária e os dados específicos de motorista. Então, quando um empregado for um motorista, os dados da secretária estarão vazios. E quando um empregado for motorista, os dados de secretária estarão vazios. E isso tem que acontecer porque essas duas entidades, elas são exclusivas. Ou a pessoa é motorista ou ela é secretária. Eu não posso ter acúmulo de funções na minha empresa. Então, esse tipo de verificação tem que ser feito pela aplicação. O SGBD não consegue fazer esse tipo de coisa automaticamente. No entanto, essa é uma regra mais fraca que as regras anteriores. Isso não é um problema tão grande assim. Então,
Nas regrinhas de transformação que nós vamos ver daqui por diante, existem soluções que geram campos opcionais nas tabelas. Então, em alguns casos, essa vai ser a melhor solução de todas. Por quê? Porque uma junção é mais cara do que fazer esse tipo de controle, por exemplo. Bom, então, para vocês pensarem, eu tenho aqui duas alternativas de implementação de uma entidade aluno. E essa entidade aluno tem código de aluno, nome, código do curso e endereço. E uma segunda alternativa seria armazenar o endereço em uma tabela diferente. Então, eu quero que vocês considerem essas duas alternativas e discutam qual é a melhor alternativa de implementação, nesse caso aqui, usando como critério as regrinhas que nós acabamos de ver. Bom, então agora nós vamos começar a ver as regrinhas de transformação de um modelo ER para um modelo relacional. Essa transformação é feita em 3 passos. O primeiro passo é a tradução inicial de todas as entidades do modelo e os seus atributos. Depois eu faço a tradução dos relacionamentos e dos atributos dos relacionamentos. E, por último, a tradução das generalizações e especializações. Essa parte nós vamos ver na próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos ver a tradução das entidades e dos relacionamentos. Então, para traduzir as entidades, existe um conjunto de regrinhas muito simples. O que eu faço? Eu pego cada entidade do diagrama ER e traduzo para uma tabela. Eu pego cada atributo daquela entidade e transformo em uma coluna daquela tabela. Eu pego os atributos identificadores da entidade e transformo em chave primária da tabela correspondente. Bom, isso é apenas uma regrinha de transformação inicial. As outras regras que determinam como os relacionamentos têm que ser traduzidos podem exigir que algumas tabelas sejam fundidas. Então, nós vamos começar a tradução e nós vamos refinando essa tradução à medida em que nós vamos seguindo os passos. Um exemplo, então, de tradução de entidade seria para uma entidade pessoa que tem código, nome, endereço, data de admissão e data de nascimento. Eu transformaria essa entidade numa tabela pessoa. Código de pessoa seria o identificador e essa coluna código de pessoa corresponde ao atributo código da entidade. Depois nome, endereço, data nas e data admin. Vejam que eu abreviei os nomes que eram compostos. Nós vamos ver por que disso daqui a pouquinho. Bom, para traduzir uma entidade que possui um relacionamento identificador, ou seja, uma entidade fraca, eu preciso tomar alguns cuidados adicionais. Que cuidados são esses? Bom, aqui nesse exemplo eu tenho um relacionamento entre empregado e dependente, sendo que dependente é uma entidade fraca, possui um relacionamento identificador. Nesse caso, na hora de traduzir a entidade dependente para uma tabela, eu preciso, além de colocar o identificador da entidade, colocar o identificador do relacionamento também. Então, consequentemente, eu preciso inserir na tabela de dependente o código do empregado que se relaciona com esse dependente. Então, a chave primária ficou uma chave primária composta pelo código do empregado e pelo número de sequência do dependente. Dependendo da hierarquia que eu tenho no meu modelo ER, pode ser necessário fazer uma recursão para descobrir os identificadores de uma determinada tabela que está sendo mapeada. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um diagrama que tem grupo que se relaciona com empresa e eu disse que empresa depende de grupo.
Empregado se relaciona com empresa e eu disse que empregado depende de empresa. E além disso, dependente se relaciona com empregado e eu disse que dependente depende de empregado. Então, quando eu vou descobrir qual é o identificador da tabela grupo, eu simplesmente uso o código do grupo como chave primária dessa tabela. Por quê? Porque essa entidade no diagrama não dependia de ninguém. Depois, para fazer a tradução da entidade empresa, eu vou usar o número da empresa, que era o atributo identificador da entidade, mas também vou usar o código do grupo, porque empresa depende de grupo. Então, a tabela correspondente à entidade empresa vai ter uma chave primária composta de código de grupo e número da empresa. O mesmo acontece para empregado. A chave primária de empregado vai ser uma chave composta pelo código do grupo, número da empresa e número do empregado. E a tabela de dependente vai ser dependente de toda essa hierarquia. Então, a chave primária dela vai ser código do grupo, número da empresa, número do empregado e número de sequência. Bom, na hora de traduzir os nomes das colunas, nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque os programadores vão precisar usar esses nomes com muita frequência. Então, o ideal é que esses nomes não sejam muito grandes, né? Eu quero evitar que o programador tenha muito trabalho em ficar escrevendo nomes que são muito extensos. Além disso, no SGBD relacional, os nomes das colunas não podem conter brancos e não podem conter tracinho também. Então, nós temos que pensar em todas essas coisas quando nós estamos traduzindo nomes de atributos de uma entidade para nomes de colunas de uma tabela. Bom, então com isso, uma regrinha é que eu não vou transcrever como está o nome de um atributo para o nome de uma coluna. Eu vou pensar primeiro em como que eu posso fazer esse mapeamento de uma forma que fique melhor no SGBD relacional. Então, a primeira coisa é pegar nomes compostos e abreviar, e usar uma abreviatura que não contém espaço. E uma outra regrinha é que o nome da coluna que eu estou gerando no modelo relacional não precisa conter o nome da tabela. Então, por exemplo, quando eu quero traduzir um atributo nome de uma entidade pessoa, eu não preciso usar nome PES ou nome pessoa. Eu posso usar simplesmente nome. Por que isso? Porque o SQL que eu vou usar para manipular essas tabelas relacionais, muitas vezes exige que eu coloque o nome da tabela na frente do nome da coluna para especificar direitinho a que tabela pertence àquela coluna. Então, seria desnecessário colocar o nome da tabela fazendo parte do nome de uma determinada coluna. Bom, existe uma exceção para essa regra, que é o nome das chaves primárias. As chaves primárias, elas muitas vezes são usadas como chave estrangeira em outra tabela. E nesse caso, é interessante ter o nome da tabela original junto com o nome daquela coluna. Então, por exemplo, para a tabela de pessoa, ao invés de usar simplesmente código, seria melhor eu usar código PES, porque quando esse identificador for usado numa outra tabela, como chave estrangeira, eu sei mais facilmente que aquela coluna referencia, no caso, a tabela pessoa. O segundo passo para a transformação de um modelo R para o modelo relacional é a tradução dos relacionamentos e dos atributos dos relacionamentos. Bom, para essa tradução existem 3 alternativas: tabela própria, adição de colunas a uma das tabelas e fusão de tabelas. A alternativa escolhida vai depender da cardinalidade do relacionamento que está sendo traduzido. Para vocês entenderem o que é cada uma dessas alternativas, nós vamos primeiro ver alguns exemplos. Então, a tradução por tabela própria seria transformar um relacionamento
em uma tabela no modelo relacional. Então, aqui nós temos um exemplo de um relacionamento N para N de engenheiro e projeto. Então, eu estou capturando que engenheiro atua em que projeto. Quando eu vou traduzir esse modelo R para o modelo relacional, eu optei por utilizar uma tabela própria. Então, eu traduzi engenheiro para uma tabela, projeto para uma outra tabela, e atuação, que era o relacionamento, também foi traduzido para uma outra tabela. Por isso, o nome tabela própria. Nessa tabela de atuação, o que eu vou ter? Eu vou ter os identificadores das duas entidades que estão envolvidas no relacionamento e também os atributos deste relacionamento. Então, no caso aqui, eu tenho o código de engenheiro, que referencia a tabela de engenheiro, tenho o código de projeto, que referencia a tabela de projeto, e tenho função, que era um atributo do relacionamento de atuação. A opção de adição de colunas adiciona as colunas que representam aquele relacionamento em uma das tabelas envolvidas no relacionamento. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um relacionamento de departamento e empregado, e eu estou capturando a lotação de empregados em departamentos. É um relacionamento 1 para N. Para traduzir esse relacionamento, eu usei a tabela de departamento, que vai ter código do departamento e nome, e a tabela de empregado, que tem código de empregado e nome. Mas, além disso, eu adicionei na tabela empregado informações necessárias para implementar o relacionamento com o departamento. Então, eu incluí o identificador da tabela de departamento, que aqui no caso é código do departamento, e incluí também o atributo do relacionamento, que é data de lotação. Bom, então eu fiz uma chave estrangeira de código de departamento, referenciando departamento. Eu escolhi adicionar as colunas na tabela de empregado, porque essa tabela de empregado, ela faz parte da cardinalidade 1 nesse relacionamento. Então, para cada empregado tem um departamento correspondente. Então, para isso, eu adicionei os dados do relacionamento na tabela de empregado. O contrário não daria certo, porque se eu fosse incluir na tabela de departamento todas as chaves primárias de empregado, eu teria que ter uma tabela aninhada. Isso o modelo relacional não permite. Então, sempre eu coloco a informação do lado 1 no lado N para fazer a implementação desse tipo de solução. A terceira alternativa é a fusão de tabelas. Nesse caso, eu transformei as duas tabelas que tinham sido traduzidas no passo anterior, ou seja, nesse exemplo aqui, eu teria uma tabela para armazenar os dados de conferência e uma tabela para armazenar os dados de comissão. E o que eu fiz foi juntar tudo isso em uma única tabela. A tabela resultante foi a tabela de conferência, que tem código de conferência, nome, data da instalação da comissão e o endereço da comissão. A chave primária, nesse caso, é o código da conferência, porque a entidade de comissão era uma entidade dependente da entidade de conferência. Então, a chave primária da comissão era a chave primária da tabela de conferência. Bom, a escolha de qual dessas alternativas eu tenho que usar em determinados casos é feita baseada nas cardinalidades máximas e mínimas. Então, nós vamos agora estudar os 3 tipos de relacionamento e analisar as alternativas para cada um desses 3 tipos. Então, nós vamos começar pelo relacionamento 1 para 1, depois nós vamos ver 1 para N e N para N. No relacionamento 1 para 1, eu tenho algumas alternativas de cardinalidade mínima. Então, dependendo do caso, uma entidade pode ser opcional ou não em um determinado relacionamento. E isso vai fazer com que seja melhor ou pior usar alguma das 3 alternativas de implementação que nós acabamos de ver.
essa tabela resume essas alternativas e quando é melhor ou pior usar cada uma delas. Nessa tabela, o símbolo de Vzinho verde significa que aquela é a opção melhor para implementar um relacionamento. O xizinho significa que eu não devo usar. E o mais ou menos azul significa que pode ser usado, mas não é a melhor solução. Bom, então vamos analisar cada uma daquelas alternativas em detalhes. Começando então, para quando ambas as entidades envolvidas no relacionamento 1 para 1 são opcionais. Eu tenho aqui um exemplo de um relacionamento desse tipo, que é o relacionamento de homem e mulher através de um casamento. Então, na entidade homem, eu tenho a identidade e o nome do homem. Na entidade mulher, eu tenho a identidade e o nome da mulher. E no relacionamento de casamento, eu tenho a data e o regime do casamento. A opção mais indicada de tradução nesse caso é a adição de colunas. Então, nesse caso, como é um relacionamento 1 para 1, eu poderia escolher qualquer uma das entidades e adicionar as colunas do relacionamento na tabela correspondente. Então, nesse caso aqui, eu escolhi a entidade mulher, traduzi mulher para uma tabela, de acordo com aquela regrinha inicial, e depois fiz a adição de colunas do relacionamento. Então, aqui na tabela de mulher, eu adicionei a identidade do homem, a data e o regime do casamento. Na tabela de homem, eu fiquei só com a identidade do homem e o nome do homem. O que vai acontecer nesse caso se uma determinada mulher não for casada? Bom, nesse caso, identidade de homem, data e regime vão ficar vazios. Quando a mulher for casada, esses dados todos vão estar preenchidos. Então, identidade de homem na tabela de mulher é uma chave estrangeira para a tabela de homem. Bom, uma outra opção seria usar tabela própria. Nesse caso, então, eu tenho a tradução inicial para as tabelas mulher e homem, que eu mantive como estava, e criei uma nova tabela para implementar o relacionamento entre homem e mulher. Nesse caso, é a tabela de casamento, e eu incluí nessa tabela a identidade da mulher, a identidade do homem, a data e o regime do casamento, que eram os atributos do relacionamento de casamento. Bom, eu também tive que escolher uma chave primária para a tabela de casamento. E aí, eu usei arbitrariamente a identidade da mulher. Eu não usei a identidade do homem também nessa tabela de casamento, porque eu sei que identidade do homem é suficiente para identificar uma determinada linha da tabela de casamento. Ou seja, um homem não pode se casar com mais de uma mulher. A alternativa de fusão de tabelas, nesse caso, ficaria muito estranha. Por quê? Porque eu não consigo identificar uma chave primária para essa tabela resultante da fusão. Por que isso acontece? Porque ambas as entidades são opcionais no relacionamento de casamento. Então, pode existir um caso em que eu não consiga ter valores para a identidade do homem ou para a identidade da mulher. Então, com isso, eu teria que criar uma chave primária fictícia para esse caso. Então, essa não é uma boa solução. Então, discutindo as soluções para o caso de relacionamento 1 para 1 com as duas entidades opcionais, eu tenho que a solução por fusão de tabelas é inviável, porque eu precisaria dessa chave artificial. A solução por adição de colunas é melhor, por quê? Porque ela requer menos junções. Na solução de adição de colunas, eu tenho apenas duas tabelas, e quando eu preciso saber que homem é casado com que mulher, eu faço uma junção dessas duas tabelas. Já a solução por tabela própria exigiria
junção de 3 tabelas, a tabela de homem com a tabela de mulher com a tabela de casamento. Então, em termos de performance, essa seria uma solução pior. Além disso, a solução por adição de colunas tem uma outra vantagem, que é a questão de utilizar um número menor de chaves. Bom, uma outra possibilidade de um relacionamento 1 para 1 é um relacionamento onde uma das entidades é obrigatória e a outra entidade é opcional. Nós temos um exemplo aqui de um relacionamento de correntista com cartão magnético, onde um correntista tem 0 ou 1 cartão magnético. Nesse caso, a melhor alternativa de implementação é a implementação através de fusão de tabelas. Eu vou pegar a entidade que é opcional e incluir os dados dela na entidade que é obrigatória. Então, nesse caso, eu criei uma tabela correntista, que tem o código do correntista e o nome, e adicionei a essa tabela os dados de cartão magnético. A chave primária ficou sendo a chave de código de correntista. Outra opção seria a opção de adição de colunas. Nesse caso, o que eu fiz foi manter a tabela de correntista como estava naquele mapeamento inicial e adicionar na tabela cartão os dados necessários para implementar o relacionamento. Então, na tabela de cartão, eu adicionei uma chave estrangeira para a tabela de correntista. Então, adicionei a coluna código de correntista que referencia a tabela de correntista. E a solução de tabela própria, nesse caso, seria manter as duas tabelas, correntista e cartão magnético, e criar uma terceira tabela para implementar o relacionamento dessas duas. Nessa tabela, como esse relacionamento não tem nenhum atributo, ela teria apenas as chaves primárias das duas tabelas envolvidas no relacionamento. Bom, comparando essas alternativas de solução, eu chego à conclusão de que a solução por tabela própria é pior que a solução por adição de colunas. Por quê? Porque precisa de um número maior de junções, tem um maior número de chaves e, consequentemente, um maior número de índices, mas essas alternativas não têm problemas de campos opcionais. Já comparando a solução de adição de colunas com a solução de fusão de tabelas, eu chego à conclusão que a solução de fusão de tabelas é melhor em termos de junções, ela exige menos junções, né? E a solução de adição de colunas é melhor em termos de campos opcionais. Então, nesse caso, eu considero que a solução de fusão de tabelas é melhor. Por quê? Porque ela precisa de menos junções e, com isso, ela é mais rápida do que a solução alternativa. Mas a solução de adição de colunas também é uma solução aceitável. A terceira possibilidade para relacionamentos 1 para 1 é a possibilidade onde todas as entidades envolvidas no relacionamento são obrigatórias. Então, aqui eu tenho um exemplo de um relacionamento entre conferência e comissão, onde essas duas entidades são obrigatórias no relacionamento. Então, a solução indicada para esse caso é a solução de fusão de tabelas. Eu implemento este relacionamento fundindo as tabelas de conferência e comissão. Esse é o exemplo que nós vimos quando nós explicamos o que era a alternativa de fusão de tabelas. Nenhuma das outras alternativas atende para esse caso de relacionamento 1 para 1 com entidades obrigatórias. Por que não? Porque eu precisaria de um maior número de junções, um maior número de chaves primárias, e as duas tabelas teriam a mesma chave primária e uma relação 1 para 1 entre as linhas. Então,
não é indicado porque eu precisaria de uma junção desnecessária nesse caso. Então, a solução de fusão de tabelas é a que atende melhor para esse caso. Para relacionamentos 1 para N, eu tenho 4 possibilidades. Então, essa tabela resume tudo que nós vamos discutir daqui para frente para relacionamentos 1 para N. O primeiro caso é o caso em que a entidade que tem cardinalidade máxima 1 é obrigatória. Aqui nós temos um exemplo de um relacionamento entre departamento e empregado, onde a participação da entidade empregado é obrigatória neste relacionamento. Bom, a solução indicada para esse caso é a solução de adição de colunas. Eu vou manter a tabela de departamento como ela estava e vou adicionar as colunas necessárias para implementar o relacionamento na entidade empregado. Então, eu adicionei o lado 1 no lado N. Para isso, o que eu fiz? Eu adicionei código de departamento referenciando a tabela de departamento e a data de lotação, que era o atributo do relacionamento. Tudo isso foi adicionado na tabela de empregado. Uma outra alternativa seria usar uma tabela própria para implementar esse relacionamento. Então, eu criaria uma tabela de lotação que tem o código do empregado, o código do departamento e a data da lotação, e o código do empregado referenciaria a tabela de empregado, o código do departamento referenciaria a tabela de departamento. Essa não é uma solução muito boa porque ela exige mais junções do que a solução anterior. Bom, a alternativa de fusão de tabelas não se aplica no caso de relacionamento 1 para N, porque seria necessário que o modelo relacional suportasse tabelas aninhadas. A solução de adição de colunas é melhor do que a solução de tabela própria nesse caso, porque tem menor número de chaves, menor número de junções e não tem o problema de campos opcionais. O segundo caso é o caso em que a entidade que tem cardinalidade máxima 1 é opcional. Um exemplo disso seria um relacionamento de venda com financeira, onde esse relacionamento só existe nas vendas que são feitas a prazo. Por isso, esse é um relacionamento opcional de venda com financeira. A solução preferencial nesse caso é a solução de adição de colunas. Para isso, eu adiciono na tabela venda todas as colunas necessárias para implementar o relacionamento. Então, aqui eu adicionei o código da financeira, o número de parcelas e a taxa de juros. Bom, essa solução, ela vai ter a situação de colunas opcionais. Por quê? Porque se a venda não for feita a prazo, essas colunas de código da financeira, número de parcelas e taxa de juros vão ficar vazias. A solução por tabela própria seria transformar um relacionamento em uma tabela e incluir nessa tabela os identificadores das entidades envolvidas e os atributos do relacionamento. Bom, essa implementação por tabela própria, nesse caso, também é aceitável. Ela é melhor do que a solução anterior, porque ela não tem o problema de campos opcionais, mas ela perde em relação a junções e número de chaves. Então, por isso, a opção de adição de colunas é a preferencial nesse caso. Bom, e o terceiro tipo de relacionamento possível entre entidades é o relacionamento N para N. Nós temos aqui a tabela que resume todas as possíveis soluções para a implementação de relacionamentos N para N, e nós podemos ver que, nesse caso, a solução preferida é a solução por tabela própria. As outras soluções não são indicadas. Bom, um exemplo de relacionamento N para N seria o relacionamento de atuação de engenheiro em projetos.
para implementar esse relacionamento, eu transformei o relacionamento de atuação em uma tabela própria e adicionei as chaves primárias das duas tabelas envolvidas e o atributo do relacionamento, nesse caso aqui o atributo função. Quando eu tenho um relacionamento de grau maior do que 2, eu não tenho regras específicas para tratar esses casos. Então, o que eu tenho que fazer é transformar esse relacionamento de grau maior do que 2 em vários relacionamentos de grau 2. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um relacionamento ternário de distribuição entre cidade, distribuidor e produto. Para transformar esse diagrama em um modelo R correspondente, eu tenho que primeiro fazer uma transformação no próprio diagrama ER. Então, eu transformo o relacionamento em uma entidade e aí faço o relacionamento deste relacionamento que foi transformado em uma entidade com as entidades envolvidas no relacionamento original. E aí eu consigo aplicar aquelas regrinhas que nós acabamos de ver para esse novo diagrama. Um exemplo, então, está mostrado nesse diagrama. O que eu fiz foi transformar o relacionamento de distribuição em uma entidade e adicionar relacionamentos dessa nova entidade com as outras entidades já existentes. Para fazer o mapeamento agora, eu simplesmente uso as regrinhas que nós acabamos de ver. Então, eu vou transformar produto em uma tabela de produto, vou transformar cidade em uma tabela de cidade, transformo distribuidor em uma tabela de distribuidor e aqui eu optei por transformar a entidade de distribuição em uma tabela e essa tabela vai implementar os relacionamentos com todas as outras entidades. Então, ela vai conter as chaves primárias das outras tabelas envolvidas. Então, ela tem uma chave primária, uma chave estrangeira para código de produto, código da cidade e o código da distribuidora. Na próxima aula, nós vamos ver o último passo que ainda falta de transformação do modelo R para o modelo relacional, que é a tradução das generalizações e especializações. Até lá!